Olá! Nesta aula vamos criar então a nossa função de médias, só que com critérios. É mais um exercício para que você possa ver como vamos utilizar a função if nesse nosso problema. Então vamos lá, vou abrir de novo a nossa planilha e agora nós vamos calcular a média com critérios. Nossa função pode até chamar assim, minha média com critérios. Como eu não tenho ela criada, não tem problema, veja só, eu posso referenciar as minhas células sem problemas. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai apenas dizer que esse nome não existe. Eu posso copiar, então, essa nossa faixa, né, esse nosso nome de função, e através das ferramentas e editor de script, irmos para as ferramentas de edição de script do próprio Google, das planilhas do Google, e vamos criar a nossa próxima função. Vou apagar aqui essa linha e vamos lá. Barra, asterisco, asterisco e asterisco barra para criar aí o nosso comentário. Esta é uma função para realizar a média dos valores com critérios. Arroba custom function. Lembra da recomendação? Eu vou pegar aqui, agora nessa nossa função, e vou chamá-la de function. Ela vai se chamar então, vou dar um Ctrl V, e o atributo que ela vai receber vai ser uma variável vrng. Abro colchetes, fecho colchetes e dou um Enter. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Return 0, ponto e vírgula. Assim que eu der aqui, clicar sobre a minha planilha, nós vamos observar que a função minha média com critérios, ela está ainda apresentando um erro de nomes. Vamos ver lá, minha média com critérios, vrng, function, abrir e fechar parênteses. Vamos ver o que está acontecendo aqui, porque ela não apareceu. Custom function, return 0. Eu vou voltar para lá. Eu devo ter digitado alguma coisa errada. Vamos lá. Minha média com critérios. E eu vou passar ao atributo vrng, minha média com critérios, vrng. Abro parênteses, abro colchetes, fecho colchetes, e aqui está certo, ponto e vírgula. Aparentemente está tudo certo, não deveria estar apresentando um erro. Deixa eu ver o porquê. Agora sim, perceba que ele fez aqui o retorno, algum delayzinho na minha conexão, talvez, porque ele não conseguiu fazer o cálculo. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro passo, nós vamos precisar de uma variável para armazenar os valores. Var vmédia igual a 0, var velementos igual a 0 e var vcritério igual a 0. Muito bem, como é que nós vamos fazer então esses cálculos? For, vamos utilizar a própria função for para percorrer cada um dos elementos. For i var i igual a 0. Então nós inicializamos a nossa variável i. Ponto e vírgula. Segundo passo, nós temos que passar o critério. Enquanto i for menor do que vrng, abro parênteses, ponto length. E por último, i mais para incrementar a cada ciclo. Abro colchetes, fecho colchetes e vamos começar a escrever aqui a nossa instrução for. Eu não vou fazer a somatória de todos os elementos, eu preciso passá-las por uma validação. Então essa validação vai ser feita pela função if. Então veja só, if, abro parênteses, vrng, ponto, vrng i, que é ele vai percorrer, é a variável que vai indicar qual elemento da minha array, né, do meu conjunto de dados que eu quero validar. Se esse valor, então, for menor do que, se for maior do que 100, então, ele vai fazer o que eu estipular entre aqui os meus colchetes. Detalhe importante, vcritério, eu preciso iniciar, então, vcritério, ao invés de 0, eu vou colocar aqui 100, e aí, ao invés de maior que 100, vai ser maior do que vcritério. Legal. Então, aqui está pronto o meu if. Se essa minha variável, eu preciso convertê-la para um inteiro, parse int
VRNG de 1 for maior do que o V critério, então ele vai fazer o que está dentro dessas colchetes. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui V média é igual, vamos colocar o mais igual, que é aquele segundo método que eu comentei na aula anterior, V média mais igual a minha variável parse int vrng do elemento i. Prontinho, ponto e vírgula. E aí, para calcular, eu preciso saber a quantidade de elementos. Então, V elementos mais, ponto e vírgula. Perceba que a minha instrução if, ela vai apenas contar, ela só vai ser executada se o valor, né, do meu elemento, da minha matriz, for maior do que o meu critério, que é 100. E aí ele vai calcular a média. No final, nós vamos dar aqui um return, que vai ser V média dividido por V elementos, ponto e vírgula. Um detalhe importante, e se a média, né, e se o valor não for maior que o critério? Podemos contar esses elementos também e exibi-los. Veja só, var v elementos menores igual a 0. E aí eu vou colocar aqui um else. Else, abro colchetes, chaves, fecho chaves, e aí eu vou colocar a minha instrução else. Vai ser igual, então, a v elementos menores igual, vamos colocar aqui, mais para poder incrementá-los. Só isso. Então eu vou fazer aqui um return de v média dividido por v elementos, com uma mensagem, a média com critérios é... Ele vai então colocar tudo isso aqui, por final, mas vamos colocar aqui outro texto, que vai ser i a quantidade de elementos menores é d, e aí eu vou concatenar isso aqui com v elementos menores. Prontinho, se tudo deu certo, vou compilar, eu vou salvar. Perceba que não deu nenhum erro, então veio para a minha planilha, e aí, vamos ver, a média com critérios é none, e aí o valor de elementos menores é 1. Vamos ver então aqui os nossos critérios. Eu vou selecionar da célula A6 até a célula A15. Então, igual, minha média com critérios vai ser igual a toda essa minha faixa de valores. Vou proteger a referência, vou pressionar o Enter. Quando ele colocou esse none aqui, é sinal que ele não conseguiu reconhecer. Deixa eu fazer um teste. Eu vou apagar essa parte aqui da função. Vou recortá-la, só para ver como ele está retornando a média correta. Ele disse que não, então vamos ver aqui o que está acontecendo. Parse int rng for maior, se o meu elemento for maior que o v critério, então ele vai pegar a média e vai somar com isto aqui. vrngi, vrngi. Então está tudo azul, se não, v elementos menores. Vamos debugar aqui como é que está o nosso código. O que ele está trazendo de v média? Se eu salvar, ele tem que estar trazendo um valor. Então ele já não está conseguindo nem identificar aqui nesse elemento média, ele não está incrementando os valores de i. Então ele está identificando que nenhum dos valores desse meu parse ele é maior que v critério. Vamos pegar aqui e vamos retornar v critério. Isso é bom acontecer também porque você já sabe como debugar o seu programa caso ele tenha erros. Vou salvar, vamos ver até aqui. Aqui está. Então ele está fazendo corretamente o v critério. Então ele sabe que esse v critério ele é o elemento que eu preciso. Length está certo. Vamos lá, parse int da minha variável, do meu elemento, for maior que v critério. Eu tenho então aqui o parênteses do if, esse parênteses aqui está certinho. Se for maior do que v critério, então if média, v média, vai ser igual ao parse int de v. Se não, v elementos mais.
Vamos pegar aqui o V elementos menores para ver o que ele está trazendo, se ele está conseguindo chegar nessa parte do código. Primeiro erro encontrado. Se eu eliminar aqui, o return ele está dentro do for, do if. Então, na verdade, dentro do for, eu tenho que tirar esse return daqui e colocar esse return aqui atrás. Então vamos lá. Se eu pedir para que ele verifique os elementos menores agora, salvando, eu vou abrir aqui a planilha. Agora sim, olha só, são 8 elementos menores, consequentemente são 2 elementos normais. Se nós pegarmos aqui e pedirmos para que ele exiba a média, vmédia, vou salvar. A média dos valores, que na verdade ainda não foi calculada, é só a somatória, é 500 mais 125, que são maiores de 100. Eu posso então agora pegar esse valor, tranquilamente pegar a vmédia e dividir pelo v elementos. O resultado vai ser o seguinte: o valor da média coloco aqui, sinalzinho de mais, e na sequência, sinal de mais, vamos colocar aqui outro valor. Nessa situação, o mais está convertendo o resultado da operação para texto no final, quando ela é executada. Vamos lá, v mais, né, na verdade, v elementos menores mais elementos menores que v critério. Prontinho, então vamos ver, vou salvar. Se nós voltarmos lá, opa, tem alguma coisa errada aqui. Faltou fechar aqui as aspas. E aí sim, vou salvar. Se nós analisarmos aqui, perfeito. O valor da média é 312,5 e há 8 elementos menores que v critério. Ele só não conseguiu mostrar o valor do v critério porque eu tenho que colocá-lo fora das aspas. Senão ele acaba virando texto realmente. Salvando e pedindo para mostrar a planilha o valor que está certo. E há 8 elementos menores que 100. Se nós mudarmos aqui nos nossos critérios, por exemplo, eu quero que o critério agora seja 50, salvarmos e observarmos aqui, vamos colocar aqui alguns valores, 60, 70, você vai ver então que o resultado vai mudar. Há um erro aqui, ele está carregando os dados ainda. O valor da média é 188,75 e há 6 elementos menores que 50. Prontinho, terminamos então mais um script aí do nosso exercício. Na próxima aula eu vou fazer uma mudança, nós vamos calcular a mesma média, só que usando a instrução while, né, que é outra estrutura de repetição das planilhas do Google. Até a nossa próxima aula.